Vou falar para você nesse exato momento de alimentação. Não estou magro, não estou plenamente saudável, garganta inflamada. Talvez eu possa ter outros problemas de saúde, né, fazendo o exame. Mas, no geral, a gente pode dizer que estamos bem, ok? A Organização Mundial de Saúde, já viu uma citação dessa, você ouviu falar, que a maior parte da população não está saudável. Saudável é quando você não sente nenhuma dor física, mental, né? E nenhum sofrimento espiritual ali. Mas eu quero falar sobre alimentação pós-diluviana, né? O hábito de comer carne. Alguns podem até argumentar que podem comer tudo, porque tudo se transforma em alimento, dá o sabor, aquela carne assando, tanto faz. Você assar um boi, quanto assar um porco, é a mesma coisa, porque gera um cheiro. Eu não quero falar sobre questões científicas, eu quero falar pontos, né? Detalhes bíblicos com relação a esse assunto, ok? Não quero discutir a questão científica, quero só as questões bíblicas. Deus fez, eu imagino um par para cada raça de animal ali, né? Cada espécie tinha o seu par. E Deus, né, eles foram progredindo, foram crescendo, se multiplicaram fora do jardim do Éden. Só que entrou o pecado na humanidade e Deus teve que tomar uma decisão. E vem o Noé, né? O Noé construiu aquela arca e deu a seguinte ordem: você vai levar um par de cada animal. Ponto. É o texto claro, limpo, sem nenhum exagero, sem nenhuma interpretação. Mas na frente ele especifica que para animais limpos deveria se levar 7 pares. Aí já é um detalhe a mais. E eu pergunto para você, onde é que está na Bíblia aqui? Quais são os animais limpos e imundos? Como é que se classifica? Aqui não tem. Não tem nada escrito, não tem nada dito assim, ah, Abraão, é assim que tu vai escolher. Mas aqui subentende que eles sabiam quais eram os tipos de animais, como eles eram classificados. Ou se de repente tinha alguma orientação, se um dia vocês forem comer, que seja esse tipo de animal. Mas aqui não tem. Nós temos Levítico lá 11, muitos anos depois, milhares de anos, quem sabe, eu não sei, desde a queda do homem até o povo de Israel ir para a terra de Canaã, e lá recebeu as orientações com relação à lepra, recebeu os 10 mandamentos e recebeu o Levítico 11, que é uma orientação básica para quem quer comer carne. Ele já tinha essas orientações, porém nada escrito, era apenas verbal. Eu acredito que eles tinham essas orientações não escritas, eram apenas verbais, mas suficiente para eles entender o que era bom para se comer e o que não era. E aí, caro amigo? E o ponto interessante aqui, que aqui não tinha levita, não tinha Israel, só tinha Noé e as outras, talvez pequenas nações ao redor que estavam pervertidas, e o Noé estava ali no meio, tomou a decisão de comer somente aquilo que foi orientado. E qual foi o primeiro animal que foi servido como sacrifício depois do jardim do Éden? O texto é muito claro aqui. Quando ele saiu da arca, né? Levantou-se Noé um altar, tomando os animais limpos e das aves limpas, ofereceu um local sobre o altar. Tenho certeza que ele sabia o que ele estava fazendo. Não era nada. Há muita coisa subentendida que a gente não sabe, mas que está aqui. Noé sabia o que era bom, o que não era bom para comer. Então, cara amigo, se você está argumentando aqui que as leis eram só para Israel, sobre a questão da comida, você vai ter um problema. Você pode até defender que você pode comer, se você quiser comer de qualquer jeito. Eu não digo assim que é um problema seu, eu digo que é uma decisão sua. E, sinceramente, se você utiliza esses argumentos para defender que você deve comer, porque é Israel, tudo era para Israel do passado, as coisas se encravaram na cruz, que isso aqui era uma questão de cerimônia, era uma questão de sacrifício, esse é um argumento, desculpa a expressão, né? É um argumento furado, não tem base
bíblica para fundamentar. Se você quiser usar esses textos aqui, você vai encontrar um problema. Porque não tem nada a ver com sacrifício, não. Talvez Deus aceite os seus sacrifícios, né, de animais que sejam esse tipo. O mesmo que você pode comer, é o mesmo que você pode oferecer a Deus. Então, se você não pode comer esse alimento, eu vou oferecer a Deus porque não vai me dar nenhum prejuízo financeiro, então eu vou lá e degolo esse porco aqui, esse camelo. Não, Deus está pedindo animais limpos para sacrifício. Então, como diz o apóstolo Paulo lá na frente, né? Comamos e bebamos, que seja para a honra e glória de Deus. Quando você honra a Deus, você faz aquilo que Ele está te mandando. Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano, não sei se é o primeiro ou o segundo, diz assim: tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada recusar, porque pela oração e pela palavra, oração, Senhor, te agradecemos pelo alimento, e a palavra já diz o que deve ser. Então tem a bênção da palavra e a bênção da oração. Se você deseja orar sobre alguma coisa que você considera que não é alimento, mas você quer pela teimosia orar, você vai ter a bênção da oração, mas você não vai ter a bênção da palavra de Deus. Logo, esse alimento não vai ter bênção. E só para desmistificar, né? A palavra bênção quer dizer chuva, quer dizer consentimento. Deus, ele abençoa o ser humano. Deus consente que ele viva, Deus consente que ele tome decisões, que ele seja independente. Então é nesse significado que eu estou, né, argumentando sobre a bênção. Esse é o resumo sobre esse assunto. Obrigado por sua companhia, cara amigo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que a sua vida seja honrar ao Senhor. E se você não faz parte desse canal, faça parte para você receber essas notificações e você esteja antenado. Possamos ser usados para refletir a palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia e até breve, se Deus quiser.